Santo Espírito em mim vem morar, e ao meu lado sempre está. Tua bondade, graça e poder, vem morar em meu viver. Olá, saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus pela vida de cada um de vocês, pela oportunidade que estamos tendo de estudar a palavra de Deus juntos. É uma grande satisfação para mim e para toda a equipe, né? Para todos os irmãos que fazem parte desse projeto, desse módulo, que são cooperadores para que esse estudo chegue até você. E eu gostaria, né, antes de iniciarmos, de fazer uma oração para que o Senhor conduza todos os nossos passos, né, nessas 8 semanas que estaremos juntos estudando. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai querido, nós queremos render graças ao Senhor por mais um dia, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo o seu imenso poder em nossas vidas. Queremos, ó Pai, agradecer pelas sagradas letras, pela sua palavra que chega até nós. Agradecer, Senhor Deus, por cada alma nesse momento que se dispõe, ó Pai, a aprender mais do Senhor. E eu peço, Pai, humildemente, para que o Senhor nos utilize, para que me instrua, para que me conduza como um instrumento e um servo do Senhor, para que possamos, ó Pai, entender melhor, compreender, principalmente agora, nesse módulo do Espírito Santo, como o seu Santo Espírito age e como podemos, ó Pai, trabalhar em nossas vidas para que a sua vontade sempre prevaleça. Que os nossos corações, que as nossas mentes estejam nesse momento, durante o estudo, abertos para que a sua palavra entre e para que sejamos transformados, ó Pai. Nós queremos agradecer imensamente no nome de Santo de Jesus Cristo. Amém. Vamos iniciando, né, a nossa primeira aula. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, me apresentando, meu nome é Felipe e serei o facilitador deste módulo junto à turma. Vamos lá, então, iniciando e falando um pouco, né, sobre o objetivo do curso. Queremos falar sobre o Espírito Santo de Deus e ensinar, né, procurar ensinar sobre a atuação do Espírito Santo para cada cristão, para que cada cristão possa agir de acordo com a vontade dele. Então, nestes encontros, nós falaremos sobre, não somente, né, que muitas vezes nos vem à mente, e principalmente hoje, nós vemos muitas discussões e polêmicas acerca de dons miraculosos, né, do Espírito Santo, mas nós vamos ver no decorrer desse curso que ele é e faz muito mais do que isso, né? Desta forma, estudaremos sobre a atuação na vida do Senhor Jesus Cristo, na vida dos apóstolos, no início da igreja do primeiro século, para entendermos por que e para que houve a manifestação deste poder sobrenatural. Então, vamos buscar nas Escrituras respostas sobre algumas questões que permeiam o mundo religioso, tais como, né, que iremos abordar durante o curso. O que vamos abordar, por exemplo, em questões que muitas pessoas discutem, né? Imposição de mãos, estar cheio do Espírito Santo, o que significa essa questão de estar cheio do Espírito Santo, imposição de mãos, batismo com o Espírito Santo, o que são de fato língua dos anjos, o tão mencionado batismo com fogo, do que se trata isso. Enfim, será um tanto repetitivo, né? Então, eu peço até desculpas porque algumas coisas, né, algumas palavras serão repetidas ao longo do curso, de modo que fique memorizado mesmo, que a gente possa absorver da melhor maneira possível. E assim, é a palavra que irá conduzir os nossos estudos. Então, eu não terei constrangimento algum em mostrar a todos, né, abrirmos as escrituras e
entender e ver o que o Senhor tem nos revelado, o que Ele nos apresenta como ser o Espírito Santo e como nós podemos, no dia a dia, ter um relacionamento de intimidade. Bom, e conhecendo a verdade, né? Então, desde já é importante nós entendermos que cada um vai trazer uma bagagem para esse curso, né? Cada um até aqui teve ensinamentos diferentes, tem um entendimento diferente, cada um tem uma bagagem. Então, eu convido a todos a deixar um pouco essa bagagem de lado, para que possamos juntos analisar as escrituras e a verdade, né, conforme escrito em João 8:32, irá nos libertar. Então é importante que nós estejamos solícitos a isso. Ok? Vamos prosseguindo, então. Bom, antes de iniciarmos também, e que eu acabei comentando, é preciso que tenhamos em mente que a ferramenta que utilizaremos é a palavra do Senhor, é a Bíblia, e que nela contém a vontade de Deus, a palavra de Deus. Então, isso é importante para que todos nós, nisso, não tenhamos nenhum tipo de divergência. Então, o principal é isso, né? Que a palavra de Deus, que nós cremos, acreditamos que lá está expressa a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, aceitaremos como verdade que ela irá nos dizer e não acreditarmos em tudo que vemos e ouvimos no mundo religioso, como eu havia mencionado. Então, nós temos aí uma infinidade, né, ainda mais hoje, na velocidade que a comunicação, YouTube, vídeos, muitas pessoas se manifestando a respeito de diferentes assuntos, muitas vezes sem embasamento. Então, nós seremos confrontados. Muita coisa do que a gente já viu, que a gente desconfia que é certo ou errado, nós teremos a oportunidade durante esse curso de sanarmos essas dúvidas e não será o Felipe que vai te convencer, obviamente. É o poder do Espírito Santo, com a palavra de Deus e a nossa porcentagem de fé e de aceitação e, né, se livrar de tudo aquilo que a gente tinha ou ainda tem como uma verdade absoluta e que pode ser confrontado no decorrer desse estudo. Primeiramente, é importante também nós entendermos os motivos para conhecer o Espírito Santo. E aqui nós temos listados alguns motivos que faz ser importante conhecer o Espírito Santo. Sua presença é muito valiosa para o nosso crescimento espiritual, edificação. Ele é quem nos conduz até Deus. Temos cometido tantos pecados que nos levam a entristecê-lo. Nós vamos ver também aqui, já logo nos próximos slides, que o Espírito Santo é uma pessoa, existe um relacionamento. Então, leva a entristecê-lo, nós somos capazes de entristecê-lo. Interpretações erradas sobre sua atuação causam confusão no mundo religioso entre aqueles que professam ser crentes. Será que ainda hoje ele concede poderes milagrosos? É um dos pontos que a gente vai estudar também. Quem é o Espírito Santo? Dando início aqui ao capítulo 1, e hoje nós iremos estudar o capítulo 1 e o capítulo 2, que será a primeira aula e, consequentemente, a primeira atividade. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa. Então, nós vamos analisar nas Escrituras algumas passagens, né? Algumas passagens que mostram a atividade e a descrição do Espírito Santo como sendo uma pessoa, que só poderiam ser exercidas por uma pessoa. Vamos iniciar, então, falando sobre essas passagens, né? E esse trabalho que pressupõe a atuação do Espírito como uma pessoa que ensinaria e explicaria coisas aos apóstolos. Jesus é um consolador e o Espírito é o outro. E a passagem aqui em João 14:16. E eu pedirei ao Pai e ele lhes dará
outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Ele habita nos cristãos. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Jesus usa um pronome pessoal para referir-se ao Espírito, mostrando sua natureza como pessoa. João 16, do 7 ao 12. Ele é tratado como alguém que virá para um trabalho, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu não vou conseguir abrir em todas as passagens, né, e fazer as leituras, mas como a gente está utilizando aqui o modelo de vídeo, você pode muito bem, no momento que estiver assistindo essa aula, pausar, e isso é importante que faça, por favor. Abrir as escrituras, ver que o que a gente está lendo aqui, o que a gente está ministrando aqui está exatamente nas escrituras. Nas atividades também, para responder, será necessário você examinar as escrituras para responder. E assim, a palavra de Deus ela é completa, ela é perfeita. Então, nós somos apenas instrumentos e facilitadores. Então, acaba ficando, entre aspas, fácil, né? Para a gente chegar no entendimento. Aqui no 4, ele glorifica a Cristo. O Espírito Santo fala em nome de Cristo, anunciando o poder e a autoridade dele. João 16, do 14 ao 15. Ele tem emoções, amor, tristeza, alegria. Romanos 15, 30. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Ele tem uma mente. Romanos 8, 27. É aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito. Ele se agrada, ele se apraz, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então ele se agrada. Ele tem conhecimento, 1 Coríntios 2, 11. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ele desempenha a atividade de uma pessoa. Em João 14, 26, ele pode ensinar e lembrar. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, agora importante, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então veja a importância e a atuação do Espírito Santo na vida daqueles apóstolos, e obviamente nós vamos falar também sobre a atuação dele nos dias de hoje, né? Então, é ele que nos traz o convencimento, nos ensina, nos faz lembrar das Sagradas Escrituras. Então, às vezes a gente fica preso, né, a decorar versículo, decorar isso e aquilo. É importante nós sabermos, obviamente, o que a palavra de Deus nos traz, onde localizar essa palavra, mas o Espírito Santo, ele atua de forma a nos convencer e a nos lembrar daquilo que nós aprendemos. Então, veja, não é uma situação em que eu estar parado aqui, fazer uma oração, Espírito Santo, me ensine ou me traga alguma palavra, me traga isso e aquilo, e ele vai me trazer. Não, o Espírito ele vai me lembrar daquilo que eu já me dispus a aprender e já aprendi. Ele me ajudará a lembrar e também a me convencer naquele momento que a palavra chega até mim. Ele dá testemunho, João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Ele guia a verdade, nosso guia a verdade. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele nos guiará a toda verdade. Ele fala, porque não falará por si mesmo. Aí tem algumas passagens aqui. Deixa eu só voltar aqui, eu acho que eu... Ok. No 5, ele ouve, mas dirá tudo o que tiver ouvido,
Ele desvenda e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16, 13. Ele sonda, examina, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ele sonda, ele examina corações. Ele vivifica. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Romanos 8, 11. Olha só, o Espírito Santo conhece os pensamentos mais íntimos de Deus. Você que tem o Espírito Santo de Deus, consegue imaginar a grandiosidade que há dentro de você? Ele foi prometido. Então, nós vamos ver também algumas profecias a respeito do Espírito Santo. Isto para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Ele guia. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então, o Espírito Santo faz a diferença na vida daquela pessoa que deseja aceitar a Cristo. Ele tem o poder de transformar a criatura em filho, que é onde Deus faz nossa adoção. Se nós se nós permitirmos, que isso é uma questão muito pessoal, ele irá nos guiar de acordo com a vontade de Deus. Mas, como eu disse, isso é algo bem pessoal. A pessoa, né, toma suas próprias decisões em determinadas coisas, algumas vezes no impulso, e não deixa o Espírito Santo agir em sua vida. Deixa o Espírito Santo, Deus, guiá-lo. É essencial para permanecermos seguros. Então, assim, muitas vezes, nós estamos em alguma situação em que o Espírito Santo, ele nos dá sinais, né, e eu não estou falando de nada sobrenatural, mas aquele que é guiado pelo Espírito, ele entende que ele precisa lutar no dia a dia com os seus impulsos, né? Ele tem uma luta, uma cruz para ser carregada, uma luta diária. E o Espírito Santo, ele está ali para justamente nos conduzir, né? Nos orientar, de forma que, quando a gente se deixa levar por um impulso, a gente acaba não permitindo o agir do Espírito Santo. Então, aquela respirada mais fundo, aquele pensamento, aquela oração, aqueles 10 segundos que a gente dá de pausa antes de tomar uma ação, com certeza ali a gente está entrando em intimidade com Deus e o Santo Espírito está agindo em nós. Aí basta a gente abrir mão daquilo que é a nossa carne, daquilo que nós gostaríamos de fazer de fato, né, na carne, e dar margem, né, e dar o espaço para que o Espírito age. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, 14. Ele pode ser maltratado, blasfemado, ofendido, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém falar uma palavra contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado. Mateus 12, 31 ao 32. Pode-se mentir para ele. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Então veja o grau de relacionamento que nós temos com o Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente, né, nessa rotina, nessa correria do dia a dia, acaba esquecendo que há um relacionamento com o Espírito Santo, que nós precisamos alimentá-los com coisas que são do alto. Que dependendo das nossas atitudes, que dependendo daquilo que nós pensamos, daquilo que nós estamos alimentando e nos enchendo, nós podemos magoá-lo, nós podemos blasfemar contra ele e também podemos mentir para ele. Pode-se resistir a ele. Homens de dura cerviz, né, rebeldes, e incircuncisos de coração e de ouvidos, coração duro, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Então veja, né, não importa, o nosso papel é pregar a palavra, o nosso papel
é mostrar a verdade do Senhor, mas aquele que tiver com o coração duro, ele consegue resistir, ele consegue simplesmente ignorar, ser rebelde aos ensinamentos do Senhor. Então, isso também é possível resistir a ele. Ele pode ser entristecido. Aqui no 4, Efésios 4:30 fala: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ele pode ser ultrajado, ofendido e menosprezado. Hebreus 10:29, e ultrajou o Espírito da graça. Ele pode ser apagado. E aí, né? São duras palavras, né? 1 Tessalonicenses 5:19. Não apagueis o Espírito. E aqui no 4, né? Eu acabei passando, ó, no qual fostes selados para o dia da redenção. E quando somos selados? Nós vamos conversar também no decorrer das aulas sobre o selo do Espírito Santo. Quando somos selados? E voltando agora para o 6, né? Ele pode ser apagado. Não apagueis o Espírito. É mais uma passagem que vai de encontro, né? A algumas doutrinas que pregam uma vez salvo, sempre salvo, o Espírito está em você, não há nada que você possa fazer para sair da graça ou para entristecer o Espírito, para apagar o Espírito. Não, a palavra de Deus nos diz que esse relacionamento é contínuo. E conforme a gente não alimenta o Espírito Santo de Deus, né? E alimentar o Espírito Santo de Deus é quando nós nos alimentamos da palavra e colocamos aquilo em ação na nossa vida, e isso vai rendendo frutos, e isso vai trazendo intimidade, isso vai trazendo relacionamento. Então, a forma de não apagar é o ao contrário, é fazê-lo presente, né? É fazê-lo aceso na nossa vida, em cada etapa dela, é com muita oração, é com muito estudo, e é principalmente com muita ação no nosso dia a dia, negando a nós mesmos, né? Nas nossas atitudes, nas nossas fraquezas. Então, aqui nós estamos vendo uma listagem enorme, né, de demonstrações em que o Espírito ele tem todas as ações que uma pessoa tem. E ele estando em nós, há um relacionamento a ser preservado. Ele tem uma existência separada. João 1:33. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Um outro indicador de que o Espírito Santo é uma pessoa é que ele não é só mencionado ao lado do Pai e do Filho, tendo a natureza e o caráter deles, mas também ele tem a sua própria existência distinta e separada. No batismo de Jesus, o Espírito Santo é citado como quem descendo sobre ele. E aqui nós vemos, ó, quando o Filho saiu das águas do batismo, o Espírito desceu sobre ele, e o Pai falou do céu: este é meu Filho amado, em quem me agrado. Faltou aqui a passagem, né? Está em Mateus 3,16. No batismo de Jesus, o Espírito Santo é citado como quem descendo sobre ele. O Pai permaneceu no céu, o Filho permaneceu na terra e o Espírito veio habitar em Jesus, o Filho. A divindade do Espírito Santo é ensinada na Bíblia de modo claro e é essencial para entendermos o seu trabalho na igreja. A divindade do Espírito Santo demonstrada pela associação com o Pai e com o Filho. Aqui algumas inúmeras passagens que tratam a respeito disso. A divindade do Espírito Santo demonstrada por suas características divinas. Então aqui tem um slide, né, que eu poderia ficar horas falando sobre ele, ainda assim muitos teriam dúvida. A Trindade, né, muito se fala sobre ela, alguns têm um entendimento diferente de outros. Eu vou procurar não entrar em nenhum tipo de discussão e nenhum tipo de polêmica e trazer ao longo do curso, claro que é muito prematuro para a gente ter algumas conclusões aí que nós vamos ter no decorrer dos estudos. Mas falando um pouco sobre a Trindade, o Filho não é o Pai,
o Pai não é o Espírito Santo não é o Filho não é o Espírito Santo, porém todos eles são Deus. Então, o que eu gostaria, né, o que eu tenho para mim, para não entrar em polêmica, para não ficar entrando em detalhes desnecessários, né, eu entendo que todos têm o caráter de Deus, todos cumprem a vontade de Deus, todos estão alinhados com o propósito de Deus, se manifestam de formas diferentes, como Jesus vindo na carne, por exemplo. Atuam de formas diferentes, a gente consegue ver nas Escrituras, mas fazem parte de modo único, singular, do plano de salvação de Deus. E eu acho que isso é importante a se considerar. Então, é um pouco complexo a gente entender a Trindade como os três sendo um só, mas cada um deles tendo a sua, vamos dizer assim, singularidade, independência. Eu acho que é uma maneira um pouco grosseira de explicar, né? Mas como a água, né? A água no seu estado sólido, no seu estado líquido, no seu estado gasoso é água, porém cada uma tem ali a sua particularidade e a sua forma, né, de agir. Então eu entendo dessa seguinte maneira: eles são um porque existe a mesma essência, o mesmo caráter, o mesmo propósito, a mesma verdade, o mesmo caminho. Então eles são Deus em seu caráter, em sua essência. A gente não consegue diferenciá-los nisso, porém a gente consegue entender, né, pela a singularidade de cada um pela forma em que eles são apresentados nas escrituras, tá? Mas todos eles são Deus, mas dentro de uma singularidade, e nessa união traz o caráter definitivo de Deus. É um pouco complexo, eu até pensei em tirar esse slide, que poderia ficar um pouco complicado, né? Logo na primeira aula nós falarmos sobre isso, mas acho importante falarmos, esse é um entendimento que eu tenho, né, em relação a isso, e estudando, cada um vai ter também como administrar, né, essa trindade, né, como entender em relação a essa trindade. Os nomes do Espírito Santo. Espírito de vida, Romanos 8:2. Então, há muitos títulos e nomes dados na Bíblia ao Espírito Santo. Um estudo ajuda muito a entender a natureza, atuação e função do Espírito. Neste estudo, vamos nos fixar apenas em Romanos 8 e João 14:16, em função do tempo que temos. Espírito de vida, Romanos 8:2. Ele é a fonte de vida eterna. Espírito, ele tem a mesma natureza de Deus. Espírito de Deus, um modo de falar do próprio Deus, hebraísmo. Assim como Filho de Deus significa divino, também Espírito de Deus implica em divindade. Espírito de Cristo, Romanos 8:9. O Espírito é tão associado a Cristo e sua obra que é chamado pelo seu nome. Veja que o seu trabalho é de ajudar e apoiar os santos. Consolador significa literalmente alguém chamado no sentido de ficar ao lado. E assim, o termo pode ser entendido como consolador, confortador, aconselhador, advogado, 1 João 2:1, auxiliador e etc. Espírito da verdade, pois ele só fala a verdade. Espírito Santo, ressaltando sua santidade e a sua pureza. Vamos já chegando às conclusões desse primeiro capítulo. Depois nós teremos apenas mais um capítulo para estudar nessa aula, o capítulo 2. O Espírito Santo é uma pessoa da divindade, ou seja, é a terceira pessoa de Deus. Sua função é nos levar até Deus. Então, sendo uma pessoa, exige um relacionamento, como eu havia dito, precisa ser alimentada, pode ser entristecida, existe uma relação que exige ação e intimidade para que seja fortalecida. Levar até Deus, pois é o nosso guia, quem nos conduz, nos convence, nos aperfeiçoa na palavra. Capítulo 2, o Espírito Santo no Velho Testamento. O Espírito Santo, assim como o Pai e o Filho, atuavam desde os primórdios em prol da salvação da humanidade.
Neste estudo, iremos observar como o Espírito Santo trabalhou no Velho Testamento. Atuação do Espírito Santo durante o Velho Testamento. Nós podemos ver em Gênesis e em Jó na criação do mundo, participando do processo de criação, no tempo dos patriarcas, atuando e guiando de vários modos, nos líderes da nação israelita, ajudando-os a atuar bem. No tabernáculo, concedendo capacidade técnica e artista para construir o tabernáculo. Êxodo fala um pouco sobre isso. Nos juízes de Israel, ora doando capacidade para liderar, ora concedendo força sobrenatural. Nos primeiros reis de Israel, lá em 1 Samuel e em 2 Samuel também, auxiliando-os na sua tarefa de guiar o povo de Deus. Ocasionalmente vinha a homens, 1 Samuel, e Números também, fazendo-os profetizar ou atuar de certa forma. O futuro do Espírito Santo depois do Velho Testamento. Então, temos também aí as profecias trazendo até nós promessas acerca do Espírito Santo. Como seria dado ao Messias. Em Isaías e Lucas fala de como ele seria dado ao Messias. E seria dado a todo o povo. Lá em Joel tem uma profecia em relação a isso, e Atos descreve esse evento. Seria dado a todo o povo. Comentários sobre a atuação do Espírito Santo no Velho Testamento. Então, ele não estava em todos, embora houvesse promessa de vir a todos. Nem sempre gerava santidade. Os vasos humanos utilizados por Deus no Velho Testamento habitualmente eram muito sujos. Veja o caso de Balaão e Sansão. Era concedido especialmente aos profetas e outros que seriam veículos da revelação divina. Concedia também dons para administrar, artesanato, liderar, julgar e até força física. Foi prometido para o Messias e para a época messiânica, ou seja, a época da igreja. Existia uma promessa do Espírito Santo para a igreja. Aqui já estamos caminhando para o fim, né? Conclusão. Pode-se observar como foi grande o papel do Espírito Santo no Velho Testamento. Por outro lado, podemos também notar como nossos privilégios são maiores, pois a atuação do Espírito hoje é maior do que naquele tempo. Temos, portanto, mais responsabilidade. Então, nunca se esqueça. Quanto mais a gente cresce em conhecimento, quanto mais a gente entende, quanto mais a gente se alimenta da palavra do Senhor, mais responsabilidade temos, tanto para passar adiante, como também, e principalmente, né, antes de mais nada, aplicar em nossa vida. Bom, aqui finalizo a nossa primeira aula. Peço aí desculpas, né, por eu não tenho muita experiência em aulas gravadas, é algo novo para mim. Então, às vezes a gente fica naquela de não esquecer de falar alguma coisa, com as inseguranças que nós temos de não ficar bom, isso e aquilo, mas o material está aí, espero que eu tenha sido claro nas observações aqui e no conteúdo, e peço a Deus para que o Espírito Santo nos guie em entendimento, né? Não somente para essa aula, mas para as demais. Agradeço muito a sua atenção, agradeço muito por estar até este momento aqui estudando a palavra comigo, e nos vemos na próxima. Forte abraço a todos.